Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de 1 Coríntios 10, verso 14, que diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria, e falo como a entendidos, julgai a vós mesmos o que digo. Amém? Amém. Simples assim. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Possa sentar, Deus abençoe a todos. Quero informar a igreja que os irmãos não se sintam incomodados, porque eu não li todo o conteúdo do que Paulo está falando aqui, porque eu vou voltar para isso, tá? E daí nós vamos ter motivos suficientes para poder entender o que esse irmão está querendo dizer aqui. Mas eu gostaria de começar aqui tratando sobre a questão da idolatria, o conceito da fé sobre idolatria. Porque tem uma mania no meio do povo de estender esse tema somente para a questão religiosa, supersticiosa, tá? Esotérica ou coisa parecida, né? Mas a idolatria, biblicamente, ela se estende também para o campo da filosofia, que é onde são tratados, né, as lógicas das metas humanas, né? O que é bom, o que é importante para o ser humano. E lá também há, biblicamente, incômodos de Deus ali, por intermédio da sua vontade, com aqueles que também fazem práticas de idolatria, com a questão de como ele se relaciona com as coisas materiais. Então o conceito do idólatra que prevalece na cabeça de muito evangélico é aquele que se estende diante de uma imagem, que se ajoelha diante de uma imagem esculpida, diante de um átice religioso. Mas o conceito bíblico é que essa prática também está na vida, na relação do homem com a matéria, com as coisas da vida, com o mundo, com aquilo que é material. E também é pecado. Mas é óbvio que a religiosidade não permite que isso seja identificado, que a maioria quer se prender somente nesse conceito, o da superstição. Muitos evangélicos só querem dizer que o idólatra é aquele que está na Igreja Católica Apostólica Romana, que de fato está. Mas quero dizer aos amados que me escutam aqui, por essa palavra aqui, tem muito idólatra também no movimento evangélico, para dentro da igreja, chamada igreja cristã evangélica, dentro do protestantismo, dentro dos reformadores, dentro da própria reforma, porque a metafísica, a filosofia, ela é vista em toda a transição desde a reforma para cá. Não há santo entre eles, mas há outras formas de objetos de adoração que eles também veneram, que podem não ter a imagem de um santo, de uma entidade espiritual, mas tem outras coisas que eles também substituíram a verdadeira adoração. E Paulo citou isso aqui. Mas, primeira coisa que eu quero avisar ao povo que está ouvindo essa pregação aqui nessa noite: nós não encontramos em toda a Bíblia Sagrada a idolatria como forma de adoração a Deus. Essa palavra não se usa para quem tem intenções puras, genuínas de adorar Deus. A palavra idolatria não serve para uma adoração verdadeira com Deus. Não se idolatra a Deus, nem com os princípios mais corretos e íntegros da Bíblia, porque idolatria tem um significado que nos traz uma oposição radical dos valores que Deus realmente quer que você pratique. Pode-se falar adoração, veneração, mas idolatria não, porque essa expressão ela está na Bíblia para identificar outro tipo de pessoa que não tem boas intenções com Deus, não. Na história bíblica, os homens que
serviram a Deus, o povo que serviu a Deus desde Israel até a igreja que Jesus fundou, esse povo não idolatrava a Deus para adorar. Esse povo adorava a Deus de uma forma diferente. Era um povo que tinha um coração puro, feito de uma teologia espiritual, que é bem diferente daquele indivíduo que idolatra. É você ter uma consciência espiritual pura, um coração puro diante de Deus. E se nós chegarmos a esse ponto de adoração com Ele, nós também vamos ter propósito de combater toda essa sedução religiosa que ela gira sempre em torno daquilo que é material. Para mim poder exatamente explicar melhor aqui. Uma pessoa que serve a Deus agora por Jesus Cristo, ela não precisa estar diante do que é material para fazer isso. Porque o recurso que ela usa para cultuar a Deus, adorá-lo, são todas as suas partes espirituais, todas as suas partes internas, santificadas para Ele. E isso é perfeito. Já o idólatra não. Ele, para ter algum sentido religioso ou espiritual, ele precisa estar diante de alguma coisa que o represente assim. E, obviamente, muitos evangélicos também caem nessa noção de idolatria, porque se não houver uma igreja, se não houver esse aparato que estamos aqui nesse momento, sendo servidos aqui, para ele o culto não tem sentido. Para ele se sentir protegido, para ele se sentir abençoado, para ele sentir a presença de Deus, tem que ter tudo isso daqui que nós estamos sendo servidos aqui agora pela Igreja Cenáculo da Fé. E a fé diz que não. Ela deixa claro que o crente não precisa do material, do físico, para adorar a Deus, porque a sua adoração, a sua contemplação está na plenitude de Deus. Ou seja, aonde Deus fala, aonde Deus revela, aonde Deus se manifesta, aonde Jesus opera. E isso pode ser em qualquer lugar desse mundo, porque está dentro de você. Então a idolatria nunca foi usada como recurso para adorar a Deus, porque esse uso está para aquele que quer o inverso do que é adorar a Deus, que é adorar a si mesmo. Então, irmãos, Isaías 2, verso 8 ao verso 22, você pode abrir tua Bíblia, mas eu não vou ler esse texto. Aí só no texto de Isaías, a idolatria é a personificação do desejo e do pensamento do homem, define o texto aí. Isaías 2, verso 8 ao verso 22. Representa a imagem do homem, pois os ídolos expressam o seu orgulho, a adoração de si mesmo. Tá? Tudo que o homem possa construir com as suas próprias mãos, pode ser feito prática de idolatria. Tudo que o homem constrói e que ele teme é idolatria. Qualquer adoração, sujeição, dependência ao que é material é prática idólatra, tá? Isso pode se estender para o campo da filosofia, como pode se estender para o campo da religião. Ambas partes é condenação pura de Deus, tá? Porque lá no texto de Êxodo, Deus ele determina o seguinte, olha. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, ou debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Levíticos 26, 1 também diz: não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então a idolatria está sendo condenada, e eu estou aqui para te explicar os reais motivos que faria Deus não permitir que essa prática estivesse aqui dentro desse lugar. Será que é só pela questão dele se sentir substituído no momento do culto, da adoração espiritual? Não. No contexto, a condenação de Deus sobre os ídolos ou a prática da idolatria é que qualquer coisa material que o substitua na sua vida é idolatria.
Deus entende que ele não pode ser trocado por nada desse mundo. Entenda. Por nenhuma metafísica. Ou nenhum objeto material. E há objetos materiais aí que você não acende vela para eles. Não se inclina diante deles, como fazem os católicos com as imagens de outras religiões. Mas em compensação, por causa daqueles outros propósitos materiais, ou outras construções e propósitos pela qual você investiu força, você tem trocado eles sim. Isso pode vir como projeto religioso, como pode vir como projeto econômico, como pode vir como projeto social, familiar. Em tese, a idolatria que Deus condena, ela é, na verdade, um esforço para criar ídolos. E esse ídolo vai desde o religioso até qualquer coisa ou objeto material. Qualquer esforço que você emprega para construir algo, se Deus entender que isso está te afastando dele e dos compromissos com ele, você é um idólatra. Então eu vejo a idolatria sendo praticada dentro do movimento evangélico, sim. E não vejo diferença entre a filosofia que se prega aqui e a religião que se pratica lá em Roma. Não vejo a diferença, porque ambos, por mais que se diferem na expressão, são ídolos. Ídolo é ídolo, irmão. Então a questão é, poxa, eu me libertei da idolatria porque você trocou de religião? Ou porque você não substitui mais o que Deus quer na tua vida por qualquer coisa material? Pensa. Qualquer coisa que você possa construir com as mãos, por menor que seja ou grande que seja, isso pode virar um objeto de culto, adoração a você. A tua capacidade. Então nós podemos definir aqui uma questão importantíssima, que muita gente não quer enxergar, não é? Que para que o ídolo exista, alguém tem que construir. Vai precisar e necessitar do inspirador. A arte, ela não é existente por si mesma. Você pode olhar. Todas as artes religiosas que existem em prol do catolicismo, todas elas têm autores e inspiradores. Não existiriam por conta de um fenômeno natural. Todas elas foram esculpidas e criadas a partir de um idealizador. E esse idealizador é o cara da idolatria, porque é ali aonde ele empregou do seu pensamento, do seu coração, do seu desejo, da sua forma de ser, ele empregou idolatria. O ídolo é uma consequência daquilo que o homem pensa, daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer ser. E de certa forma, por detrás de uma imagem sempre tem um homem. Por detrás de um ídolo sempre tem um homem. Não é um demônio, é um homem. Tá? É uma inscrição. É um RG, é um SIC. Porque ele não foi feito como alguns na cultura religiosa, na superstição, disseram que desceu do rio. Nada desce do rio. Nem maleta, nem santo. Nem maleta de dinheiro, nem santo, filho. Tá? Alguém fez. A água não produz isso, porque dizem que Maria veio assim, né? Em formato de santo do rio que encontraram lá. Idiota quem pensar isso. Agora o riacho está dando esse tipo de coisa. Vê se lá no riacho que passa da tua casa dá. Vai dar um monte de coisa, não vai dar isso. E se der, alguém jogou lá em cima lá. Tá? Pode ter certeza, se vier mala de dinheiro, pode ter certeza que a Polícia Federal vai estar lá na tua casa lá. Por detrás de um ídolo sempre tem um homem. O ídolo é
a expressão do homem. O ídolo é um representante do homem, seja ele religioso, seja ele material, como for, tudo que nós construímos com as mãos pode virar um objeto de veneração, de culto e de existência humana. Então a idolatria que a Bíblia define é uma adoração puramente humana. O idólatra é um adorador de si mesmo, independentemente se ele use para a religião, ou independentemente se ele use para outras metas. Todo idólatra, ele venera a si mesmo, e o seu ídolo diz quem ele é. Abra a palavra de Deus em Gênesis 31, 22. No Antigo Testamento, os objetos chamados ídolos, irmãos, tinham significação tanto religiosa como legal. Seu possuidor mantinha o direito de sucessão da propriedade familiar, inclusive, que foi o caso da Raquel, esposa de Jacó, que quando foi chamada, entendeu, para uma reforma com Deus, uma aliança com ele, por intermédio desse servo aí, ela teve dificuldades de deixar o seu ambiente religioso lá na Mesopotâmia. Por quê? Porque ela sentia a necessidade de levar os ídolos do pai dela com ela. E sabe por que ela queria levar os ídolos do pai? E levou e escondeu do pai. Quem conhece esse trecho, levanta a mão aí. Escondeu do pai, manteve mentirosa por muito tempo. O pai ficou que nem louco, procurando os tais dos ídolos, entendeu? E os ídolos eram uma coisa tão assim, importante para eles, e tão bem elaborada, que Jacó teve dificuldade até se desfazer. Porque se entende que eram feitos de propriedades ricas, de elementos ricos, não sei se era ouro, não sei se era bronze, não sei se era prata, mas Raquel, ela pega os ídolos, leva consigo, joga lá de baixo, esconde do pai. Por quê? Porque aquilo tinha uma representação não supersticiosa para ela. Ela não tinha nenhum vínculo com a superstição. O problema dela era sucessão de direitos, sobre a herança da família que ela não queria perder por se unir a Jacó. Você entende? É nisso que a sociedade se prende. Ela se prende na idolatria, os homens se prendem na idolatria, não é por uma questão espiritual, por uma questão de privilégios e direitos, do que vai se ganhar. E a família está em peso aqui, né? Porque ela não teve nenhuma saudade de deixar o pai, não teve nenhum receio de abandonar a família, mas quis levar os ídolos de lá. Porque de certa forma aqueles ídolos para ela tinham uma importância econômica, uma importância comercial. E eu te pergunto, como é que nós vamos conseguir convencer o povo aqui de que idolatria também é veneração ao poder aquisitivo? Como é que nós vamos conseguir convencer você aqui nessa noite de que o idólatra que peca contra Deus e que Deus também o condena é baseado também naquele que tem apego e amor excessivo por poder aquisitivo, por dinheiro, por posse financeira? Como é que nós vamos conseguir convencer você hoje aqui nessa noite, biblicamente, que o conceito de idolatria bíblico se estende para aqueles que estão abandonando Cristo, trocando Jesus, para poder ter direitos aqui nessa terra entre os homens viventes aqui, por quererem ter destaque entre aqueles que estão lá e não aquele que morreu na cruz pelo pecador. Mas a palavra de Deus deixa claro, a idolatria não é só um conceito de superstição, a idolatria também é um conceito de direitos que os homens querem, e de uma tal forma que a glória de Deus se apaga sobre eles. O significado de Deus não existe para eles. O que Deus tem a oferecer para eles, que o dinheiro não paga, para eles não tem significado nenhum. É que nem a igreja. A igreja é um ídolo, que muita gente usa por idolatria a igreja para levantar recursos financeiros, para ficar rico, ou para manter relações e fazer relações, e por intermédio das relações,
alimentar interesses diversos. A igreja é um uso público para estabelecer recursos comerciais ilegítimos à luz do Evangelho. Está sendo feito diante de vocês, debaixo dos olhos de vocês. O catolicismo deu início a esse processo. A igreja evangélica também está tocando na maior naturalidade. Não tem problema nenhum. Tudo em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, que na íntegra não é o que está sendo feito. Porque o que está sendo defendido ali são interesses alheios. Não a pregação, a essência, a vontade pura do Evangelho. Não é em jogo, não está em jogo o que Jesus quer, está em jogo o que eles querem. Só que eles não vão aceitar serem chamados de idólatras. Eles vão colocar isso como um plano de Deus, para eles serem bem-sucedidos. Mas a palavra está me pregando que não. Qualquer objeto, qualquer matéria, que seja meio de vida, prioridade, é idolatria configurada. Até esse celular que você bate o dedo aí, e que mais olha para ele o dia todo que para a tua família e para Cristo, você está exercendo o conceito material acima da realidade espiritual. Mas você não se vê como idólatra, filho. Mas é assim que a Bíblia classifica a idolatria. Você está se relacionando mais com aquele bem material do que com a tua realidade, com as pessoas que estão próximas a você. Então nós poderíamos arrancar inúmeras experiências e inúmeras provas de aonde a idolatria pode chegar. Seja pela igreja, seja pelo líder espiritual, seja por tudo que é material. Tudo que tiver mais significado para você, que não seja Cristo, que não seja Deus, é um meio de idolatria. Você não acende vela, mas você se inclina diante daquilo e torna aquilo um meio de vida e uma razão de existência. Mude isso. Primeiro, o conceito que você tem sobre a idolatria. E segundo, se converta desse lado então. Se o teu religioso você conseguiu abater com facilidade, faça desse outro aqui também. Que aquilo que você projeta materialmente para a tua vida, não seja maior, não seja mais importante do que Cristo para você. Daí você vai mostrar que você é crente de verdade. Quando essas criações que nós temos poder para fazer com as mãos, que esse investimento de força que Deus nos deu capacidade para criar, não transmita, não esboce o ambicioso e o materialista que você é. Que a tua arte não seja essa que o mundo está representando agora, meu amado. Porque a herança que eles estão deixando para essa civilização, entendeu? É um mundo feito de tecnologias, é um mundo feito de avanços científicos, é um mundo feito, entendeu, de transformações libertinas. Mas o homem continua provando que ele não enxerga a um palmo da sua visão as coisas que são essenciais da vida que Deus criou e que Ele gostaria que todo mundo tivesse usufruindo agora, com a bênção dEle, mas não enxergam, não percebem, não veem diante deles. Eu poderia falar inúmeras coisas aqui que são essenciais, que você esqueceu, que são simples, que o dinheiro não paga, que você esqueceu. Então a igreja hoje aqui nessa noite, pelo amor de Deus, mude esse teu conceito. O idólatra não é só supersticioso. O idólatra também é esse aqui, ó, que busca a sucessão para si mesmo. Que tudo que ele faz gira em torno dos seus interesses. Abra a palavra de Deus. Êxodo 32.
No Antigo Testamento, o peso dessa evidência, ídolos, se caracterizava também no período de Moisés. A incompatibilidade, ídolos e o Deus de Israel também estava lá, cujo base não era somente a superstição, nem a forma religiosa, mas o direito à sucessão. Êxodo 32, qual é o título aí? Qual que é o título aí? Qual que é o título aí, cenáculo? Bezerro de ouro. Bom, se você não tiver esclarecido, você vai se prender na iniciativa deles pegarem todas as joias que eles tinham, tudo que eles tinham por riqueza, fundir imagem. É o primeiro aspecto identificado por todos no conceito geral. O bezerro de ouro é um objeto de veneração naquele momento por Israel, na ausência de Moisés. Mas se você se aprofundar na idolatria que eu estou pregando, que a Bíblia também faz questão de identificar, antes de você perceber a iniciativa deles darem um ídolo, procure as razões e os argumentos e as justificativas dele para fazer aquilo. E qual foi a justificativa que eles deram para esculpir aquele bezerro? A ausência de liderança. Moisés não está aqui, ele se foi. Nós não estamos com perspectiva de vida, certo? É como se o Deus de Israel não existisse mais ali. Então nós vamos pegar tudo que nós temos no montante financeiro, vamos derreter e vamos criar esse bezerro de ouro. Então o bezerro de ouro passou a ser, na maçonaria judaica, tá? Um símbolo de conquistas e propriedades. Um poder aquisitivo, um poder econômico fortemente, que sempre está regado à licenciosidade, que sempre está regado à libertinagem. Aonde tem dinheiro, aonde tem poder, aonde tem ambição, tem outras coisas embutidas ali também. E aí nesse caso de adoração você também vai ver muito promiscuidade, prostituição, adultério, licenciosidade. O bezerro é só o ponto final de pessoas que, quando foram expressar o que elas pensavam que elas queriam, se formou aquilo. A apostasia da fé desse povo deu forma àquele bezerro de ouro. O bezerro de ouro estava lá para representá-los num projeto financeiro, terreno, puramente ideológico, que Deus não podia seguir com eles. Então a ausência de Moisés foi um fator importantíssimo para eles poderem ter essa liberdade e criar com as suas próprias mãos a cara deles, o rosto deles, tudo aquilo que eles eram espiritualmente ou desejavam espiritualmente, ou então sonhavam como homens. Por detrás desse bezerro de ouro está uma igreja que se corrompeu. Por detrás desse bezerro de ouro aí no Antigo Testamento está uma igreja que se perdeu, um povo sem liderança, um povo sem nenhuma vontade de se dedicar à vida da fé, mas que só queria uma coisa: perspectiva, avanço, conquista, realização própria. Por favor, irmão, abra teu coração, abra tua mente, entenda. O animal ali estava dentro deles. A idolatria já estava dentro deles. É mais ou menos isso. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Era uma conversão mascarada. Celebraram uma Páscoa que eles nunca a celebraram com seriedade e verdade. Eram corruptos. E eu entendo porque Moisés não desceu rápido. Eu entendo porque Moisés não desceu no prazo que ele tinha estipulado. Porque Deus, na verdade, queria pôr para fora aquilo que estava dentro deles. Então vamos deixar que esse povo construa com as mãos aquilo que eles, na verdade, são expressivamente. E deram a Deus, como troca de adoração, uma obra feita de ouro. Que de repente poderia, né,
representar bem você, mas não a mim. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero ser, não pode ser expressado pela matéria. Não pode ser expressado por um carro, por uma casa, por uma condição financeira, por uma condição estética. Pelo contrário, o evangelho que o meu Senhor me pregou diz e determina o seguinte, que o crente em Cristo, você o enxerga por intermédio daquilo que ele é espiritualmente falando em primeiro lugar. E quando ele vai transmitir isso por intermédio daquilo que ele vive, o que ele dá a forma, tem a cara de Cristo, não tem a cara dele. Tudo que ele constrói, tudo que ele faz, por mais que seja material, tá? Tem a marca registrada de Jesus, porque o interesse dele com aquilo que ele está fazendo naquele momento é que o Senhor seja visto nele. Então ele nunca vai ter meta ambiciosa, entende? Porque os seus propósitos com Cristo estão mais relacionados às coisas simples, às coisas da vida, às coisas naturais, até as pessoas que se relacionam com Ele, como Jesus representou, do que ser engrandecido, reconhecido por intermédio daquilo que se constrói, materialmente falando. Um homem rico para o meu Senhor, sempre se baseou naquele que acumula riquezas com Deus no alto, não aqui. E acúmulo de riqueza aqui, segundo o texto de Tiago, representa a queda espiritual, corrupção com Deus. Né? Corrupção para Deus. Por quê? Porque não tem propósito nenhum, baseado nessa ideia de que ele não vai levar nada daqui. É desproporcional. Mas querendo ou não, Deus deu uma oportunidade para que ele pudesse dizer quem ele é. Quando ele foi construir alguma coisa, Israel deu a Deus um bezerro de ouro. Você está dando o que para Deus? Como prova do que você é? Ei! Um monte de filho formado na faculdade, pastor Daniel. Essa é a herança que você vai dar para Cristo e para a igreja, pelo que ele pagou na cruz do Calvário. Um reconhecimento público, uma ética, e Deus querendo uma igreja espiritual, que vive, que precisa da matéria, mas não se corrompe por ela, não se vende por ela, não o troca por ela, não se sente inferior ao mundo porque não tem o que ele tem, baseado na matéria, porque mostra crescimento espiritual, pois as suas riquezas com Cristo excedem a essa vida, excedem a esse mundo, excedem ao que os homens estão construindo lá agora. E eu não estou pregando voto de pobreza, nem pobreza para você falando isso. Mas que tem um monte de gente aqui me ouvindo nessa pregação, filho, que você já cansou de jogar Jesus para trás na tua vida, por causa dessa porcaria chamada dinheiro, e dignidade econômica. Entrou várias vezes dentro dessa igreja aqui com um monte de conflito, de besteira na cabeça, porque você se sente inferior aos que estão lá fora, porque você não tem financeiramente o que eles têm, e Deus está cansado desses idólatras aqui, desse povo que se mascara como cristão e serve de Cristo, mas são tão pagãos quanto os outros, que se dobram diante das estátuas, que se dobram diante dos ídolos, seja qual nome ele tiver. O deles tem Buda, o teu é dinheiro. Qual a diferença? Não se sentem constrangidos porque estão no pecado, se sentem constrangidos porque o dinheiro não deu. Se sentem constrangidos porque não estão esteticamente adequados à beleza que o mundo prega. Estão constrangidos porque não são aceitos publicamente, não são chamados para um âmbito de amizade pelas pessoas que estão lá, porque vivem dentro de uma igreja cujas regras não se adequam à filosofia, às relações, ao namorinho, e se sentem constrangidos por causa disso, porque não tem amigo, não tem companheiro.
E o meu Senhor na cruz do Calvário sendo constrangido pelo teu pecado e pelo meu, a sofrer por nós, a morrer por nós, morrer por gente que não amou Ele e não merece Ele. Pois é, meu amigo, você se sente um derrotado quando você vê a velhice chegar, mas não consegue enxergar a pobreza da tua alma e os passos largos que você está dando para a condenação, e o que era para enxergar você não enxerga. E talvez esse idólatra que você é, você também não quer ver. E eu estou pregando para você, estou falando para você. Tudo que representa direito à sucessão humana tem idolatria. Se Jesus não estiver ganhando nesse negócio aí, é idolatria. Mas porque ele sempre tem que ganhar, eu tenho que perder. Porque essa é a meta da fé. Ele sabe o que é bom para nós. E se nós não confiarmos nele e nas suas orientações, nós somos tão iguais quanto aqueles que estão lá fora. E o propósito dessa pregação é te constranger. O propósito dessa pregação é te humilhar. É aplacar. Essa igreja que quer viver à custa de um nome chamado Jesus Cristo, mas que também é idólatra, profana. Porque ela até em Cristo, ela consegue ainda arrancar atribuições da fé que se voltam para a sua promoção própria. A igreja está sendo usada para a glória de homens. A igreja e o evangelho está sendo utilizado para enriquecer, para favorecer certos gostos específicos daqueles que congregam lá. É abominação. Não leva o nome Virgem Maria, mas levam outros nomes que eu não quero falar aqui. Formação de quadrilha, estelionato, vazão de divisas. Tem um monte de nome que você pode dar para eles aí, filho. Que a justiça condena e eles usam a igreja para fazer lavagem de dinheiro, carreira profissional, carreira política. Que muitos que sem igreja não eram políticos hoje, sem igreja não seriam políticos nunca, nem grau de escolaridade eles têm. Arrancaram o voto da igreja e por isso estão lá. O Papa nunca seria um Estado independente da Itália se ele não tivesse igreja e roubado de Cristo, o Evangelho. Nunca teria importância para esse mundo se não tivesse usado a igreja e o poder da igreja. Usurpado o poder eclesial que eu estou usando aqui agora para te pregar o evangelho puro para você se converter. Que entrou nessa estica de crente hoje aqui, dizendo que se converteu da idolatria, mas continua idolatrando. 1 Coríntios 10, verso 14, irmão. Ao verso 21. Nós lemos esse texto, não lemos? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. E falo como atendido, julgue vós mesmos o que digo. Bom, aí no Novo Testamento nós já temos uma outra questão, né? Paulo passando a tratar a idolatria, os ídolos ou os banquetes idólatras, como uma ameaça para o corpo de Cristo, a igreja, e tem em 2 Coríntios 6, 14 ao verso 18, também como referência aos amados irmãos, de que a preocupação de Paulo com a igreja, dessas ameaças da idolatria, não se baseava em imagens esculpidas, mas em metas materiais. Amém? A filosofia que estava querendo penetrar lá dentro e arrastar gente da graça, arrastar gente de Cristo, por causa dessas influências. A lógica da filosofia é que todo mundo tem que ser belo, social. A filosofia é isso, todo mundo tem que ser belo, social, porque senão não é útil e não é vencedor.
Então Paulo entra lá para combater exatamente o quê? Não era macumbeiro, não era feiticeiro, não eram as influências romanas, os cultos pagãos direcionados aos governadores, que é uma confirmação também histórica, é um contexto que ele está prevenindo aí. É um contexto. Ele não está preocupado com o ídolo, mas com aquele que idolatra. Ele não está preocupado com o objeto, mas aquele que está por trás do objeto. Somos nós. E a igreja estava lá, como coisa cristã, como coisa de Cristo, mas toda contaminada e influenciada. Por isso que eu estou pregando aqui nessa noite. E de certa forma, seja pela religião ou pela filosofia, as ameaças eram iguais, eram idênticas. E o pastor, eu vou colocar diante dos irmãos aqui, 2 grupos que Paulo tentou combater aqui, para você ficar aprimorado no que Deus está querendo falar aqui. O primeiro grupo, em nome da liberdade cristã, 1 Coríntios 6,12, você pode observar, 1 Coríntios 10, 23, também, 1 Coríntios 8, 9, amém? São aqueles que aceitavam o convite de participar de refeições religiosas por ocasião social, que segundo a história, eles justificavam que não tinham nenhum significado religioso para eles, frequentar essas atividades, essas reuniões de comilança, entendeu? E os ídolos do pagão, os ídolos que estavam lá, né, nas reuniões, não representavam para eles entidades. Então, esse grupo pensava o seguinte: nós estamos indo lá para ecumenizar, estamos lá indo para conhecer o próximo, eu e tu e eu. Então, estamos indo lá para uma experiência humana, carismática, de relação humana. Esse grupinho estava lá. E eles entendiam, como os católicos também pregam isso, de que aqueles ídolos que estavam lá em Roma, eles não veneravam, eles não idolatravam, só representavam para eles uma lembrança. E Paulo tentou combater esse grupo aí. O outro grupo, que ele cita em 1 Coríntios 8, 9, Romanos 15, 1, que ele o denomina como fracos, olhavam de outro modo diferente essa situação. Acreditavam que os demônios estavam por detrás dos ídolos e que continuavam exercendo influência maligna sobre os alimentos que eram apresentados ali perante os ídolos, dizendo serem próprios para consumo dos crentes. Lá em 1 Coríntios 8, 7, Paulo também cita isso. Esse grupinho entendia o seguinte: olha para o pastor agora. Historicamente se prova que todas as reuniões pagãs que tinham alimentação ou sacrifícios, né? O resto que sobrava ia para os mercados, os comerciantes vendiam isso. Historicamente se prova. E a igreja passou exatamente a preocupar de investigar o procedimento do alimento da mesa do cristão e qual era o mercado que ele comprava, porque o mercador era quase certo que ele tinha pego da mesa dos pagãos e dos líderes pagãos para fazer dinheiro com o resto das comidas que sobravam das festas. E esse tema também surgiu para Paulo combater. Para aqueles que, em nome da liberdade, acreditavam que a reunião que eles faziam era em prol de uma experiência social, Paulo definiu, lá em 1 Coríntios 8, verso 7 ao verso 13, o que eu vou te ler agora aqui. Posso ler? Mas nem todos há esse conhecimento. Alguns há acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tem ciência à mesa em tempo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Então a preocupação de Paulo com esse tipo de conceito de que eles podiam frequentar festas religiosas, onde era sacrificado animais em pró isso, era exatamente de que eles tivessem a seguinte posição, que essa liberdade cristã
e as suas consciências fracas não fossem ultrajadas por ações indiscretas em relação àqueles que não eram crentes. Paulo entendia o seguinte: se vocês estão indo lá na festa para ter uma relação social com aquelas pessoas que são de outras religiões, o pecado que vocês cometem ali estando entre eles não é o que você come, que eles consagraram só, mas é o fato deles pensarem assim: mas o que ele está fazendo aqui? E a tua presença ali, como cristão, favorecer para que eles continuem adorando aqueles ídolos, e achando que isso não tem problema nenhum, que é o que estão fazendo com o movimento evangélico agora. Ele não salga mais, e isso, de querendo ou não, dá à sociedade o que ela precisa, a carta branca, para continuar fazendo o que é inconveniente. O que era para incomodar, está alimentando. E Paulo fala: o pecado que nós estamos tratando aqui, não é o que você está comendo que eles consagraram só, não. É o fato deles poderem ter mais juízo para julgar você, que está num lugar errado, por exemplo, festa junina, te perguntarem para si mesmo: se o cara é crente, é cristão e tem uma Bíblia para ler, ele sabe que festa junina para ele não dá. Mas se ele pega, entra lá dentro, ou então cristianiza a festa junina e bota arraial gospel, qual a impressão que dá para a sociedade lá fora? Que tudo é a mesma coisa. A religião passou a ser tão banal que ela não tem mais um pensamento próprio, não há mais uma verdade absoluta. E eu pergunto para os irmãos: esse ecumenismo, quem alimentou? Os católicos? Eles deram partida. Para mim, são os evangélicos. Porque se a igreja se mantivesse numa doutrina fiel ao que Jesus pregou, a igreja incomodaria todo o sistema religioso. E não só o sistema religioso, o da filosofia também. Passaríamos a ser um incômodo para eles poderem exercer essa ideia da pluralidade religiosa, onde todo mundo faz o que quer, pensa o que quer, no mesmo lugar. Bom, irmãos, não é papel da igreja. E Paulo foi lá dizer para aqueles que queriam liberdade demais: vocês pecam contra Cristo, vocês pecam contra o corpo de Jesus. Não pelo fato de vocês estarem comendo das coisas sacrificadas, pelo fato de que vocês vão ser um argumento ainda a mais do que eles já justificam, para que eles continuem praticando, adorando ídolos. A igreja não existe para abraçar, a igreja existe para contrariar o sistema. E Jesus morreu por essa causa. E você vai querer dar uma de filósofo agora? De Platão? Você vai querer dar uma de filósofo agora com o teu Senhor crucificado? Daí entra a refutação de Paulo para aquele que era o grupo dos fracos, que olhavam de um modo diferente toda essa situação, porque eles acreditavam que o pecado da igreja em relação a estas festividades é porque o demônio se materializava na comida que eles estavam comendo. E a preocupação deles se estendeu de uma forma tão ampla que eles passaram a investigar o que os crentes estavam comendo e o mercado que eles tinham comprado. Daí Paulo foi lá e disse o que para eles? Colossenses 2,15, verso 16. Vai, cenáculo. Lê para o pastor. Colossenses, capítulo 2, verso 15, verso 16. Pode ler em voz alta. Então, para esse conceito de que os demônios estavam por detrás dos ídolos, quem pensava assim, levanta a mão, que os demônios estavam atrás de uma estátua? Quem pensava? Ó, um monte de irmão aí está levantando a mão. Levanta a mão, descarado. Está com medo do quê, meu filho? Levanta a mão aí, está com medo de ser identificado, é? A ideia de que existia um demônio por detrás dos ídolos, das estátuas, estava lá. Baseado nessa ideia de que eles continuavam exercendo influência maligna sobre o alimento também, dizendo ser impróprio para uso cristão, para o uso dos crentes, que Paulo ainda fala aqui em 8,7, eu vou ler com você. Mas o que Paulo fala em Colossenses 2, 15 e 16?
que o poder desses demônios foi eliminado pela cruz de Cristo, de uma tal forma, que os crentes agora não devem mais ficar escravos desse conceito de que o diabo tem poder para alguma coisa. Mas que ele seja maduro o suficiente para enxergar que atrás de um ídolo não é um demônio, é um homem que está lá. E ele passa a orientar os irmãos da seguinte forma: se você entrar dentro de uma casa idólatra, e ele te oferecer uma comida, coma, ora e come. Se você entrar dentro de um açougue, que o cara é um macumbeiro, mas se for friboi, consagra e come, entendeu? Porque Jesus é mais forte do que todas estas consagrações. Amém ou não? Amém. Ou a carne vai sair, o bife vai sair balançando no prato, entendeu? E vai falar o nome da entidade para você, entendeu? Para quem aqui não está acostumado a orar quando for comer, ora, consagra para Jesus, filho, dá honra e glória para Ele. O diabo não cabe no prato, tá? Então era uma hipocrisia que eles estavam exercendo ali. E Paulo falou: olha, se um grupo familiar de católicos te convidar para você ir comer na casa deles, torne isso um motivo de glória para o Senhor. Prega para eles, evangeliza eles e come a comida deles. Pode ter até chumbinho, e você não morre, fica tudo certo, irmão. Outro conceito que Paulo tentou exatamente também combater, que é esse alimento cheio de infecções demoníacas, entendeu? Que ele também fala aí no contexto histórico daqueles que iam aos mercadores que vendiam as coisas sacrificadas. Tudo é para a glória do Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Mas se você for chamado para ir dentro de um templo cheio de ídolos, que os homens te dizem, isso é sacrificado para aquele santo, você não tem razão nenhuma para estar lá e nem para comer aquilo. Com certeza eu não tenho preocupação nenhuma de me alimentar em qualquer lugar, porque eu vou orar e aquilo vai ser consagrado para o meu Senhor. Mas não uso a liberdade cristã que eu recebi de Cristo para poder exatamente entrar dentro de um templo pagão, com a festa pagã que eles vão realizar, onde está mais do que visto, que está tudo sendo consagrado para aquele santo, de codinome, como é que é? O nome da festa fala, festa de São, vai investigar, João não tem nada a ver com isso. Quem sabe disso, levanta a mão. Mas está mais do que evidente que tudo aquilo está sendo consagrado para aquilo. Então não há motivos nenhum de eu estar lá e nem comer aquilo. Aí entra a questão do perigo da idolatria ou dos banquetes idólatras que Paulo ele se preocupou e combateu essas duas opiniões divididas ali dentro da igreja, sendo por aqueles que queriam liberdade para ter experiências sociais com religião e aqueles que queriam demonizar até os alimentos que eram feitos ou realizados por gente que não é cristã. Um exemplo disso: por que eu não celebro Natal? Porque não é cristão. E por que eu não me deito, não me sento, não estou à mesa deles naquela data? Por respeito a Cristo só, mas façam aquela comida no outro dia que eu vou lá comer. A mesma coisa a Páscoa. Por que eu não me insiro nesse costume de ter alimentação adequada, como o catolicismo faz, entendeu? Em forma de adoração a Cristo, como a carne branca, porque isso é uma pura hipocrisia, descarada, por parte de gente que faz tudo que não presta, e naquele dia, naquela hora quer mostrar, entendeu, devoção para Cristo pelo prato que come. Então por que o crente não vai lá? Por uma simples questão, não tem propósito cristão. E é vergonha para mim, como crente, como pastor, me pôr no meio deles numa hora contraditória assim. Mas se eles não estiverem adorando, nem cultuando, nem fazendo prática religiosa naquele momento, qual o problema de eu andar com católico, com espírita, dentro do meu trabalho ou qualquer outra conveniência social? Eu não tenho problema nenhum de relação com quem é de outra religião, com quem é de outro sexo, filho. Se o
o cara que está no banco, que vai pagar minha conta, ele for gay, eu não vou lá. Sou ariano agora, eu sou de Hitler agora, então eu não vou pagar minhas contas, porque se é gay, daí eu vou, é católico, esse é espírito, não tem mais banco. Para mim pagar minha conta, tem que ter um evangélico do outro lado do caixa, senão eu vou ferir a integridade da minha comunhão. É o que Paulo tentou combater, a hipocrisia pura desse povo. Porque a comunhão que nós temos com Cristo, nós temos que provar de outra forma, de outra maneira. Sabe qual? Fazer com que esse sal salgue essa luz de luz. Então aqui no versículo de 1 Coríntios 10, 20, Paulo diz o seguinte: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, não é a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Qual a preocupação desse irmão com a igreja? Primeira coisa que a idolatria prega: a fascinação que é projetada lá. Ele não via os ídolos como um risco espiritual, como muitos enxergam. Paulo não via isso. E eu quero tomar para mim nessa noite aqui, porque se eu entrar dentro de um terreiro de macumba e ter um monte de santo ali, isso não representa um risco para mim como pastor, no sentido de que isso possa me ferir espiritualmente. Ídolo não é nada. A Bíblia está dizendo isso. Ídolo não é ninguém. A preocupação é quem está por detrás dele. Então o fato é que a gente não entra aonde os ídolos estão, aonde há práticas religiosas inconvenientes segundo a fé, pelo fato de que ali dentro é uma consagração oposta de Cristo ou não, um lugar inconveniente para nós frequentarmos. A preocupação de Paulo era o seguinte: que só começar a ter experiências ecumênicas com as outras religiões e conviver com os idólatras, eu posso passar a ser influenciado por metas e pensamentos que não entram no contexto de Cristo. E essas propostas e essas influências terem domínio sobre mim, terem domínio sobre a igreja, essa fascinação que os ídolos projetam, interfere na comunhão da igreja. Olha para os homens que estão atrás desses santos, dessas entidades, desses ídolos, eles são a ameaça para nós. Porque o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles falam, corrompe os princípios da igreja atual. Não são os ídolos que ameaçam a nossa fé. Não são os ídolos que ameaçam a nossa integridade com Cristo, a nossa comunhão com Jesus, a mesa do Senhor, o pão, a comunhão, a unidade da igreja. São o que eles pregam, a sedução, a fascinação no que eles ensinam. Até que ponto isso tem atingido a igreja? Em muitos aspectos, seja na filosofia, seja na religião. A igreja está com outra cara. A igreja não é mais de Cristo. A igreja é puramente ética, puramente política, puramente materialista. Ela é esotérica, ela é supersticiosa, ela é tudo o que o mundo é. A única coisa que muda é o nome Jesus na placa daquela igreja, minha gente. O evangelho não está sendo pregado mais lá. As pessoas não estão querendo mais amar a Cristo e santificar para Ele. Tudo que gira ali, gira em torno da satisfação, gira em torno das metas humanas. E isso é a idolatria que eu quero destacar para você aqui nessa noite. Que Deus me orientou a trazer para você, meu filho, como recado do Espírito Santo, que é o que está te impedindo de servir a Cristo com mais liberdade, com mais contexto, com mais harmonia. Uma das primeiras coisas que ele se preocupa não é o que você anda comendo por aí, e quem anda fazendo a tua janta, se é uma macumbeira, se é uma evangélica, se é o quê, sabe Deus o quê, mas são as influências que estão sobre a tua vida, nesses relacionamentos extremos ou estreitos que você tem porta fora dessa igreja aqui. Então qual o intuito, qual o propósito de eu ir lá, estar lá quando eles cultuam e se sacrificam aos ídolos? Qual o intuito da igreja estar lá ou ter amizade com eles?
propósitos com eles. É um risco que a igreja corre, é um risco que você corre. De num dado momento da tua peregrinação como cristão, você ser pego por alguma influência ou alguma sedução ali. Ou então, como foi exposto aqui, o direito à sucessão, o direito de se suceder, de querer usar essa relação, essa experiência com essas pessoas e até com a atividade religiosa delas, que favorece o teu bolso e a tua promoção pessoal. Que chegar aqui hoje e dizer para você que o que eles veneram não tem nenhum significado para você, a Bíblia diz o seguinte, que se você estiver lá entre eles e participar do que eles estão fazendo, para você pode não ter, mas para Deus tem. E isso não vai acontecer no campo do trabalho, isso não vai acontecer no campo familiar, se você souber administrar bem. Mas a partir do momento que eu quiser arrancar interesses, trocas de favores, por causa dessa relação social entre aqueles que têm outra religião, fica fácil você identificar, porque você passa a ter uma identidade como cristão oculta, diferenciada, para manter essa amizade com eles. Aí gera que a hipocrisia danada. O cara se preocupa com a comida que ele está comendo para saber a procedência dela. Que nem a batatinha lá, a fralda, que é feita por uma empresa satanista, pastor. Vai deixar o bebê borrar agora sem fralda? Vai deixar de comer a batata agora porque ela financia o crime satanista? Filho, tudo que a gente come, compra, veste, financia o esquema satanista. Se eu começar a pensar sobre isso, eu não vou viver, não vou comer. Mas volta a tua atenção para a questão da preocupação de que você anda se reunindo, você anda se relacionando, você anda criando vínculos com pessoas não cristãs, não crentes verdadeiras também, e que compromete tua fé com Cristo, porque são influências. São influências na tua vida. Como a família. Ou você vence, ou eles vencem você. É um desafio que nós temos aqui. Lê o texto do versículo 21 para o pastor. Não podeis beber? E o cálice dos... Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos... Quem que é o demônio aí? Aonde está o demônio aí, Cenáculo Fé? Qual é a mesa do demônio? Aonde está a idolatria? Não os ídolos. Aonde está a idolatria? A preocupação de Paulo era essa, de que os idólatras não fossem só poder de influência ou fascinação projetada para a igreja, mas também promovessem dupla lealdade dentro da igreja, ou seja, que a igreja passasse exatamente a ter mantido sobre ela duas relações de comunhão. Aqui, elas dão preferência a Cristo, fora da igreja, elas dão preferência para os amigos. E Paulo preveu que dentro da igreja de Corinto tinha esse problema lá, que o povo estava na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, porque administravam a comunhão de Cristo ao mesmo tempo também, as metas físicas ao mesmo tempo também, essa questão ética, de ser reconhecido publicamente como pessoa, como ser humano, à custa da profanação, à custa da transgressão da aliança de Cristo. Estou na mesa do Senhor, levantando o cálice, pegando o pão, abençoando uma comunhão, que ela só é vivida dentro da igreja, não é vivida e exposta lá fora, entre aqueles que ele defende os seus interesses. Posso dar um exemplo claro aqui para os irmãos? Eu vou casar com uma pessoa, eu escolhi uma pessoa para me casar, e essa pessoa é de outra religião. É um direito que todo mundo tem aqui. Mas como é que você vai conseguir administrar amor, sentimento, relação e fé?
Não precisa ser nem inteligente para saber que vai ter conflito num acordo desse aí. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que escolher entre o sentimento e a fé, entre o amor humano e o amor espiritual com Cristo. Então a melhor coisa que eu tenho a fazer, o que é? Não casar com gente que não é da fé. E mesmo com o que é da fé, tomar cuidado, filho, porque pode ser o diabo travestido também. E essa duplicidade, de certa forma, está sendo representada muito bem por gente que congrega aqui. Porque eles só são crentes aqui. E a comunhão de Cristo só serve para eles se interagir com a igreja. Porta fora da igreja, o que prevalece é a lei do favorecimento. É a lei da sucessão, da sua promoção. E pode vir em nome do capeta que ele aceita. E ele é capaz de dizer para ele: mas filho, não é um lugar para você frequentar, não é tipo de amizade para você ter como um cristão. E ele fala para mim: mas não tem problema, pastor, eu sou mais forte do que eles. Eu sou mais crente do que eles, tenho cabeça formada, sou adulto. Entendeu? Mas está pondo em perigo a comunhão de Cristo e a vida dele com Jesus por causa dos seus interesses aqui. Então a idolatria, ela é uma ameaça para a igreja? Ela é. A forma como ela se organiza, sim. E principalmente quando ela não vem com aspecto religioso, ela vem com aspecto de sentimentos misturados com metas que todos nós queremos, ou então buscamos ter um pouco disso. Abre o olho e enxerga bem o que está aí, que pode ser uma cilada para te derrubar de Cristo, para te derrubar da fé, te pegando pelo estômago, né? Porque muitos lá atrás, igrejas lá, eram feitas de irmãos pobres, de irmãos que não tinham dinheiro para pagar uma alimentação digna, e lá as festas juninas davam comida de graça. E o povo da igreja pensava assim: caramba, os caras estão passando fome. Por que eles não podem ir lá no centro espírita lá, para dar uma pratada de arroz e feijão e orar? É simples. Porque lá está escrito Centro Espírita Allan Kardec. Então é melhor que você sinta fome do que você caia nessa besteira. Porque não é o fato da tua pobreza e da refeição ser de graça que você pode ter liberdade para comer quando você quiser, sendo que estão deixando claro que foi sacrificado para aquele ídolo lá. Tua necessidade não está em primeiro lugar, tá, filho? Eu encontrei uma macumba no meu caminho e vi lá R$1.000 socadinhos assim, consagrados para o diabo. Quebrei a macumba, repreendi o diabo, mas peguei o dinheiro e coloquei no bolso. Que diabo oportunista, hein? Né? Um dia o pastor, eu estava no cemitério do Cachoeirinho evangelizando o macumbeiro, e um obreiro desse daí estava comigo. Parecia o Judas Iscariote, uma macumba cheia de moeda. E ele contou, deu um montante lá de, tipo assim, na época lá uns R$100. Pastor, dá para a gente pegar esse dinheiro e transformar em comida para os pobres. Eu falei: vou chutar você com essa macumba. Eu vou chutar você com essa macumba, rapaz. Entendeu? Vira o traseiro aí que você vai ver minha resposta qual vai ser. Um pé bem lá. Joga esse dinheiro aí. É maldito. A igreja não precisa dele. Os pobres também não. Deus pode trazer de outro lugar, mas daqui não vai sair nada, porque isso aqui já está consagrado e o nome dele é o diabo. Mas por que eu vou pegar e vou comer o churrasquinho do padre Cícero, da paróquia, entendeu? Tal, achando que não tem problema nenhum. É lógico que tem. O cara pegou, consagrou, o dinheiro vai ser revertido para alimentar aquilo lá. Está bem denominado isso. Então não tenho que fingir que nada está acontecendo. Não posso. Não é compatível a igreja nem o crente, nem o cristão. Ficamos fora disso por dignidade e respeito ao Senhor Jesus. Não porque a comida é alguma coisa, porque o ídolo está lá. E os homens que estão por detrás deles, de certa forma, representam uma influência negativa aqui dentro dessa igreja. Amém ou não? Amém ou não? Amém ou não? O que a Virgem Maria quer? Tirar a glória do filho e pegar a glória para ela. E você vai ficar na boa diante disso? Não, né?
Então sai de lá. E é o que Paulo definiu. A posição falsa da igreja é pecado. Estando lá, entre eles, e a consciência deles te acusando, o que ele está fazendo aqui? Isso é errado para a igreja. Você pensa que o Papa Francisco não ri por dentro, quando vê esses pastores se reunindo com ele ri. E como que ele taxa esses caras? Como um bando de sem vergonha, de safado que é agido por impulsos de interesse. Porque ele sabe que os dogmas verdadeiros da fé não correspondem àquele ato de reunião simbólica, religiosa, ecumênica. Ele ri por dentro. A consciência dele fala: esses caras estão aqui porque eles querem poder e dinheiro. E daí você vem e celebra Cristo nessa condição, se fazendo um discípulo secreto de Jesus, entre aqueles que são idólatras. Quero ver o povo idólatra te convidar para ir jantar na casa deles, como um crente que prega, como um cristão que fala de Jesus abertamente. Quero ver eles te convidar para um happy hour, para tomar uma marguerita, sabendo que você é um pregador e não vai dar liberdade para que estas discussões pecaminosas sejam feitas, e vai tornar aquele ambiente ou aquele momento uma pura reflexão de fé. Não vão te querer, não vão te convidar, não vão te chamar. É a lógica disso. E se me convidarem, vão ser loucos, vão ser malucos, porque eu vou reverter aquilo para Cristo. Sabe, amados irmãos, Deus tentou hoje, por intermédio desse culto, desmascarar o idólatra que está por detrás dessa Bíblia sagrada, dizendo ser cristão, com metas que não são evangélicas, do Evangelho. Tem um cara por detrás dessa expressão hoje chamada aqui, crente ou cristão, mais para idólatra do que para um salvo em Cristo. Pois todo o seu caminhar, o seu trabalhar, o seu serviço, a sua dedicação, o seu investimento de força, constrói coisas que ele não vai levar desse mundo aqui. São opostas aos valores que Jesus pregou, às virtudes que ele excedeu, que ele ensinou. E esse é o idólatra para mim que me incomoda hoje aqui. Não é aquele que está lá na igreja católica agora, entende? Representando sim um perigo para a igreja atual. Mas esse que representa o perigo maior, que trabalha a idolatria dentro da filosofia. E tem uma relação muito mais profunda com a matéria, com a parte física da vida, do que com Cristo, com Jesus, na comunhão. Esse, ele não quer ser missionário, ele não quer ser pastor, ele não quer ser pregador, ele não quer ser crente sem renda. Ele não quer igreja sem relações públicas, entende? Ele não quer uma igreja onde não tenha partidos para casar, onde não tenha jovens lindos e maravilhosos para transar. Para ele, a igreja convencional é aquela que produz a satisfação física e carnal para ele. Nesse caso, a nossa aqui, eles não têm interesse nenhum por isso, nem no que eu estou pregando. Mas o meu interesse com essa pregação já é desmascarar eles. E se eles estiverem aqui, serem desmascarados também. Não acendem vela, não se dobram diante de entidades, mas são idólatras. Pois o seu objeto de culto é a vida que eles têm. É a adoração de si mesmo. E para mim, com Bíblia, eles se tornam piores do que aqueles que estão agora no terreno assim. Piores, para mim, são aqueles que em nome de Jesus Cristo deitam numa banheira feita de ouro para ter revelações especiais com Deus, do que aqueles que estão lá no saravá, na queimação da galinha, entendeu? No tabaque. Esses aí estão deixando claro quem eles são. Mas esses que entram dentro da igreja evangélica, com ar de crente imponente,
de crente fiel, de servo de Deus, são os piores. Porque a hora que eles vão demonstrar por intermédio de ações e por intermédio de forças próprias o que eles querem ser ou o que eles estão buscando, não é a cruz de Cristo o alvo deles. São os prédios, são os carros, é o poder aquisitivo, é o poder econômico. Tá? Eles estão me ouvindo hoje aqui. Pastor, tem algum problema, pastor? Nós fazemos cirurgia facial, como é que chama? Plástica, entendeu? Eu não sou contra, pode ser que você precise por um fator extremo, mas se for para você ficar mais bonito do que você já é, entendeu? Que tem uns que precisam realmente que tem uma orelha, que tem uma asa delta, e ele tem que fazer a cirurgia, filho, porque se ele não jogar a orelha mais para trás, ele voa toda hora que bate o vento. Ele falou, pastor, eu tenho que fazer uma cirurgia aqui, amém, nada contra. Mas você percebe que há um limite para estas coisas, e sai do limite, e entra no extremo, e eles começam a usar, entendeu, da estética a sua forma de imposição, como também das relações sociais a sua forma também de imposição, como o dinheiro a sua forma de imposição. E tudo para a glória de Deus. Agora eu vou fazer que nem a Sônia Hernandes, para a glória de Deus. Recebe, irmão. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda, entendeu? E eu pergunto para você, qual é o intuito do Senhor me dar uma casa na frente da praia em Miami, se eu não tenho tempo nem para ir aqui em Santana, entendeu? Chupar um picolé na barraca do seu José, entendeu? Qual é o intuito? Então se percebe que não é para a glória do Senhor, é para Ele. E eles vão se embaraçando, se enrolando, se comprometendo. E o ídolo que ameaça a igreja é esse. É onde os homens estão por detrás dele. E com as suas próprias mãos construíram o que se parece com eles. Deus não tem lugar para se sentar. Jesus já foi expulso há muito tempo. Porque ali, o que prevalece na idolatria contextual, é o que desde lá do Egito prevalecia, cenáculo fé. O direito à sucessão. Eu preciso ser mais do que eu sou, ter mais do que eu tenho, ter o destaque que eu mereço, as satisfações que eu mereço. E aí, meu irmão, fecha com chave de ouro a Virgem Maria em cima dele. Ou então fecha com chave de ouro a cara do Macedo na porta da igreja dele, do Henrique Soares, porque a igreja tem a cara deles, e você quer mais prova maior do que essa? A cara deles está na porta da igreja. Não precisa falar mais nada. Essa é a ameaça. A vaidade, a ambição, a licenciosidade, a iniquidade, a sodomia. Aonde tem a ambição, está regado, ali também entre eles, a libertinagem. Eles não querem um Deus, eles querem ser Deus. E o cristianismo está sendo usado para isso. E eu estou aqui para repreender essa porcaria. E pedir ao meu Senhor uma igreja fiel, porque Ele merece. Um povo que vem para o culto baseado no que Ele já fez, não no que Ele vai dar. Que eu venho dizendo isso constantemente, isso aqui nessa igreja. Numa peregrinação cristã que é baseada na fé, no amor, na esperança. Que o crente pode não ter amigos, ele pode não ter aparência, ele pode não ter a lógica do que é convincente para ele, pois se absteve disso para ganhar Cristo, mas ele se sente muito realizado e feliz por estar aqui hoje, inclusive porque lhe foi dado uma riqueza sobre a sua miséria que o dinheiro não paga, que o dinheiro não compra, que se chama vida eterna, salvação. Eu não me adequo ao que eles buscam mais,
me sinto realizado, porque a cada dia mais, na minha miséria, na minha pequenez, Jesus cresce, cresce, cresce a cada dia mais. A sua grandeza, a sua glória não comporta mais nesse corpo. E por isso achei lícito na fé que eu vivo tornar refúgio, como disse o apóstolo Paulo, tudo que um dia eu amei, e venerei, e adorei, refúgio para ganhar Cristo. Aproveito aqui nessa noite para falar. Toma cuidado com o culto à beleza, irmão. Toma cuidado com o culto do bezerro de ouro e das metas financeiras. Tome cuidado, porque estão arrastando a igreja da verdadeira comunhão, simples, objetiva e sincera do corpo de Cristo. Toma cuidado, irmão. Tá? Que a tua situação de inferioridade não seja baseada no que eles têm que você não tem, mas do que Jesus vê em você que você não se conserta. Isso tem que te constranger. E filho, se eu fizer o apelo aqui nessa noite de idólatra aqui, baseado no que foi pregado, vai vir um monte de gente para frente. Tem que vir. Você vai ter que sair desse banco aí. Você vai ter que reconhecer que você abandonou Cristo por causa de família, abandonou Jesus por causa de emprego, abandonou Jesus por causa de carreira, jogou a graça, a salvação de Cristo para ficar com tudo isso, meu filho. Você vai ter que reconhecer que você pecou, que você transgrediu e está tendo dificuldade de se consertar, porque não consegue se ver longe desse vício. Quer administrar as duas coisas. Vai ter que reconhecer hoje aqui que o teu problema não é mais acender vela, mas é venerar a matéria. E hoje a idolatria entrou aqui em forma até de marido e mulher, de esposo, entrou com tudo, até o totó, até o cachorro. Ele põe comida de primeira para comer, mas o irmão dele lá dentro da igreja, ele não pergunta se está precisando de alguma coisa, rapaz, está de brincadeira comigo? O irmão dele é um lixo para ele, mas o Rex lá na casa dele lá, o periquito dele lá, é de primeira alimentação. Não fica sem tomar banho um dia, sem passear com os donos do cachorro um dia. Tem que estar magrinho, bonitinho, mas o irmão dele ele passa aí é lixo. O irmão, a igreja, todo mundo aqui dentro aqui. Cada um por si, Deus por todos. Né? Mosqueteiro. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite, que aqueles que estejam em falta com o que o Senhor Jesus tratou aqui hoje, se consertem. Pois Deus dará retribuição maior àqueles que discordarem e àqueles que negarem esse conceito que Deus está pedindo hoje aqui. Se consertem. Os jovens que estão aqui, os adolescentes que estão aqui nessa igreja, quem te diz que você é anormal por não querer casamento, por não querer sexo e se manter virgem? Quem te diz que você é anormal? Anormal são eles, que agora veio minha irmã dizendo para mim, agora que tem uma nova modalidade de festa junina, o reverso. Não foi, irmã? Festa junina reversa. Aonde o menino entra de menina e a menina entra de menino. Mas essa modalidade agora nas escolas estadual. É anormal para mim é ser gay, não é ser virgem. Anormal para mim é uma menina aos 11 anos de idade já ter tido relação sexual e ser mãe pela primeira vez. Isso é anormal para mim. Não ceda às pressões do modismo e do liberalismo que está nessa terra. Se conserva jovem e adolescente em Cristo. E se Deus te der a oportunidade, você vai poder gozar desse privilégio. E se você não tiver o privilégio, vai fazer falta para que Deus te deu em Cristo. Que nesses dias o Pedro chegou para mim e falou: pai, que agora ele tá descobrindo a sua masculinidade. Ele falou: pai, como é que vai ser, pai? Eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte, filho. Já vou avisando logo, não tem mulher, não tem perspectiva para quem quer casar. A orientação que eu te dou
é: viva tempo por tempo, dia por dia, hora por hora. Qual é o seu tempo agora? Vive o seu tempo com Cristo. Dá glória ao que é prioridade, e as coisas que não são agora, deixa ao seu tempo, deixa que Deus defina. Pode ser? Você tem 18 anos de idade, mulher para você não é agora. Porque se vier uma para você, eu arrebento você e ela. Porque ou ela vai me dar um neto com 42 anos de idade que eu tenho, e você não vai ter condições para tocar ela, nem o filho dela, nem o filho na barriga dela. Você entendeu? Outra coisa pior vai acontecer. Então não busca a mulher agora, pode ser? E não fica constrangido se amanhã chegar alguém garanhando o teu caminho, entendeu? Cheio de bituca de beijo na gola da camiseta, dizendo que ele prega todas, que você vai deixar de ser homem por causa disso. Homem é dignidade, homem é honestidade. Ser homem é você poder ser respeitado pelo que você faz com as pessoas. Não é sexo, não é poder de sexo, não é poder de dinheiro, é caráter. Quem dera se eu pudesse voltar aos 18 anos de idade e fazer tudo certo na minha vida. Quer se sentir diminuído perante os ímpios, filho, porque você não caiu na vida com eles? E não fazem o que eles fazem? É essa pressão que está aqui dentro aqui. Fuma deixa de ser careta. Bebe, deixa de ser careta. Vamos lá, deixa de ser careta. Estão tudo na lama e querem que você caia também. Estão tudo sem destino, sem rumo, sem futuro, e querem que você se torne mais inconsequente, um débil. Guarda a tua adolescência e tua juventude para Cristo. Pois os maiores homens que serviram a Deus na história da salvação foram jovens, não foram velhos, foram jovens. Então aqui, que começou a sua carreira como cristão e como pastor com 19 para 20 anos, e não tenho pesares por causa disso não, queria ter começado mais cedo, mas Deus está tocando no meu coração para falar isso aqui agora. E você vai vir aqui na frente para se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, porque o que é para mim me entristecer e me constranger, eu não faço pelo que é lícito para o Senhor, só faço quando eu deveria me alegrar por não ser o que eles são. Idólatra do sexo, idólatra do dinheiro, idólatra da vida. Quem cultuamos aí mais do que Cristo? A quem servimos mais do que Cristo aí? Dê um nome você, meu filho. Você fala que é errado pagar dízimo para a igreja, mas joga na loteria federal, joga na loto, imbecil. Pois fala porque o pastor é o grito. É lógico que eu vou gritar. E sai pregando isso para os outros como se ele estivesse certo e correto. Melhor aquele que dá para a igreja do que aquele que alimenta o crime organizado. Que você se conserte disso. Quer ficar rico para quê? Quer ter mais dinheiro do que você tem para quê? Você vai fazer o quê com tanto dinheiro no bolso? Quer catar a mulher, rapaz? Quer fazer besteira com a vida? E as mulheres aqui querem ficar mais bonitas, mais belas, querem aproveitar a vida. Aproveitar o quê? O que tem nesse mundo que dá para aproveitar? Que nós já não fizemos. Tudo é vaidade, tudo é engano, tudo é ambição, tudo é idolatria nesse mundo aqui. O que não é para a glória de Cristo é idolatria. Que se você tiver um pouco disso que eu estou tratando, amando do meu Senhor, se conserte, abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.